O atletismo é um dos esportes mais antigos registrados, disputado nos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, com os nomes dos campeões documentados desde 776 a.C. Os Jogos Olímpicos antigos tinham provas como as corridas e o pentátulo, que consistia em corrida, salto em distância, lançamento de disco e de dardo e luta. Os primeiros eventos dos tempos modernos, que podem ser comparados às competições de atletismo que a gente conhece hoje, ocorreram em 1840 na Inglaterra. Outros campeonatos desse tipo começaram a crescer e se espalhar na década de 1880, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Inglaterra. O atletismo é um esporte diversificado, composto por corridas, saltos, arremessos, marchas e provas combinadas. E as regras essenciais são: corrida de pista, disputada na pista oval de 400 metros do Estádio Olímpico, inclui corrida de velocidade, média e longa distância, além de barreiras e revezamentos. Vence quem completar a distância no menor tempo. Saltos, salto em distância e salto com vara acontece na área de salto. Salto em distância e salto triplo ocorre na área de pulos. Vence quem alcançar maior distância ou altura. Arremessos, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de martelo ocorre no círculo de arremesso. Vence quem atingir a maior distância. Marcha atlética, disputada em vias públicas. Os atletas devem manter um pé no chão o tempo todo. Vence quem completar a distância no menor tempo. Provas combinadas, heptatlo feminino, 7 provas, e decatlo masculino, 10 provas. Testam as habilidades variadas, o atleta mais completo ganha a medalha de ouro. O badminton é um esporte de raquete, no qual a origem ainda é um mistério. Evoluiu de um jogo antigo de batedores, raquetes e peteca, um hobby popular na Europa. No entanto, não se sabe exatamente quanto batedor e peteca se transformaram no esporte competitivo de badminton. Uma teoria é que badminton foi jogado pela primeira vez na casa do Duque de Beaufort em algum momento no início da década de 1860 e então ganhou o nome de sua propriedade, Casa Badminton. O jogo foi para a Índia, onde se tornou um esporte popular em quartéis militares temporários e aos poucos se espalhou pelas colônias britânicas e depois para o leste asiático e Europa. Badminton é um esporte de raquete praticado em ambientes fechados por dois adversários ou duplas que se posicionam em partes opostas de uma quadra dividida pela rede. Os jogadores usam uma peteca e tentam jogá-la na superfície da quadra adversária ou forçar o erro do oponente. Um ponto é ganho ou perdido a cada saque no jogo. Os jogadores têm que vencer 2 sets de 21 pontos para ganhar a partida. O basquete foi inventado por James Naismith para manter seus alunos no shape durante o inverno. Em dezembro de 1891, ele procurou um esporte em área coberta apropriada para seus alunos e muitas das regras dos jogos que ele criou ainda se aplicam hoje. Os primeiros jogos internacionais foram disputados na década de 1920 e os primeiros campeonatos mundiais nos anos 1950. A quadra de jogo: a quadra tem 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. As linhas que delimitam a quadra são consideradas fora da área de jogo. As cestas estão situadas nas extremidades da quadra a uma altura de 3,5 metros. Cada equipe tem 5 jogadores em um campo e até 7 no banco de reserva. Cada partida tem 4 tempos de 10 minutos, o cronômetro avança apenas quando a bola está em jogo. Intervalo de 2 minutos após o primeiro e terceiro quarto e 15 minutos no intervalo da primeira metade. As cestas valem 3 pontos, fora da linha dos 3 pontos, 2 pontos, dentro da linha de 3 pontos e 1 ponto, que é o lance livre, cobrança de penalidade. O basquete é jogado com as mãos, o drible consiste em quicar a bola com a mão. Cada equipe tem 24 segundos para arremessar após o controle da bola. Diferentes tipos de faltas, incluindo pessoais, técnicas e antidesportivas. Exemplo: segurar ou empurrar adversário, comportamento inadequado. Daí a equipe que marcar mais pontos no final dos 4 tempos vence a partida. O basquete 3x3 é considerado o esporte urbano número 1 no mundo. Tem suas raízes no basquete de rua, que é uma variação criativa do jogo na quadra com uma estrutura menos formal. Saindo das quadras ao ar livre para os Jogos Olímpicos, o basquete 3x3 foi estruturado ao longo dos anos pela Federação Internacional de Basquete. O basquete 3x3 é jogado na metade de uma quadra de basquete, onde compete 2 equipes de 3 jogadores. Ambos atacam e defendem o mesmo aro, dependendo de quem tiver com a bola. O vencedor é o time com maior pontuação após 10 minutos ou quem atingir 21 pontos. A linha de 3 pontos no basquete convencional serve como uma linha de 2 pontos no 3x3, com os arremessos fora dela valendo 2 pontos cada e de dentro do garrafão valendo 1. Mesmo que os jogos de 3x3 sejam mais curtos,
Os atletas precisam demonstrar a mesma flexibilidade, habilidade e antecipação dos jogadores do basquete tradicional, além de ter uma resistência superior. O boxe tem sua origem exata desconhecida, embora algumas das primeiras evidências venham de artefatos sumérios encontrados no atual Iraque. O boxe foi introduzido nos Jogos Olímpicos Antigos em 688 a.C., em que os pugilistas usavam tiras de couro macia para amarrar e proteger as mãos e antebraços. O boxe quase sumiu com a queda do Império Romano, antes de ressurgir no século XVII na Inglaterra, onde os recordes do boxe amador começaram em 1880. Inicialmente, eram disputados 5 categorias de peso: galo, inferior a 54 kg, pena, inferior a 57 kg, leve, inferior a 63,5 kg, médio, com até 73 kg, e pesado, o que incluía qualquer peso. Protetor facial e capacete. No boxe olímpico, os pugilistas usam protetor facial, que é o capacete, durante as lutas. O número de rounds. Lutas olímpicas têm no máximo 4 rounds. Pontuação. Cada luta é disputada em 3 rounds de 3 minutos para os homens e 4 rounds de 2 minutos para as mulheres. Os juízes pontuam com base no desempenho de cada round. Os golpes no braços não pontuam. Proibições: agarrar, morder ou golpes abaixo da cintura são penalizados. O break é um estilo de dança urbana que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Com raízes na cultura hip-hop, o break se popularizou nos blocks parties no bairro do Bronx, em Nova York, e é caracterizado por movimentos acrobáticos, passos estilizados e pelo papel fundamental do DJ e do mestre de cerimônia durante as batalhas. As competições internacionais foram realizadas pela primeira vez na década de 1990, popularizando o estilo de dança tanto entre as comunidades do hip-hop quanto para o público em geral ao longo do tempo. Formato da competição: haverá 2 eventos, um para os homens, que é o B-Boys, e outro para as mulheres, que é a B-Girls. Cada gênero terá 16 participantes. As batalhas serão individuais e eliminatórias. Avaliação dos atletas: 5 juízes avaliarão os breakers com base em 6 critérios: criatividade, personalidade, técnica, variedade, performance e musicalidade. Movimentos espetaculares: os breakers usarão uma combinação de movimentos, incluindo moinhos de vento, o six step e congelamentos. Improvisarão o ritmo das faixas do DJ para conquistar os votos dos juízes. Medalhas olímpicas: os melhores breakers levarão para casa as primeiras medalhas olímpicas no break. A canoagem slalom foi idealizada a partir do esqui slalom e começou na Suíça em 1932. As primeiras competições foram feitas em águas calmas, mas depois mudaram para as rápidas corredeiras. Formato da competição: as disputas ocorrem em um curso de água limpa artificial. Os atletas competem em 3 categorias: o K1, o C1 e o C2. Cada categoria tem suas particularidades quanto ao tipo de embarcação e remo utilizado. Percurso com gates: os competidores devem conduzir os barcos por um percurso com gates, que são os portões. O objetivo é passar pelos gates no menor tempo possível, evitando penalidades por tocar ou perder os gates. Estreia olímpica do Kayak Cross: Paris 2024 verá a estreia do Kayak Cross, uma combinação de todas as disciplinas da canoagem de águas turbulentas. 4 competidores disputam simultaneamente, tornando a prova ainda mais emocionante. Durante séculos, as canoas eram usadas como meio de transporte na América do Norte, na Sibéria e na Groenlândia. A primeira corrida competitiva registrada de canoas de velocidade aconteceu no Clube de Canoagem British Royal em 1869. E as regras essenciais são: tipo de barcos, canoa, os atletas se ajoelham no barco e usam remo de lâmina única de um lado de cada vez. Caiaque, os atletas ficam sentados e utilizam um remo de lâmina dupla. Distâncias e atletas: as provas femininas são de 200 metros ou 500 metros, enquanto as masculinas são de 500 ou 1000 metros. Os barcos podem ter 1, 2 ou até 4 atletas. Como ganhar? Vence quem completar a distância no menor tempo. O ciclismo é constituído por algumas modalidades, refletindo tanto o seu passado quanto o seu futuro, e o ciclismo de estrada é a forma antiga desse esporte. Durante o século XIX, o ciclismo teve um aumento de popularidade devido à invenção do sistema de corrente e engrenagem. As primeiras corridas foram organizadas anos depois, com o primeiro evento documentado em 1868 no Parque Saint-Cloud, em Paris. Depois, as federações nacionais de ciclismo começaram a se estabelecer e uma federação internacional foi criada em 1900 para supervisionar a organização das várias modalidades. O ciclismo de estrada acontece ao ar livre e é dividido em 2 tipos de eventos nos Jogos Olímpicos:
a prova de resistência e o contrarrelógio individual. A corrida de resistência, na qual todos os atletas partem ao mesmo tempo em uma largada em massa, é uma proeza altamente tática de esforço físico. A corrida, de 120 km para as mulheres e a de 200 km para os homens, é frequentemente vencida em uma sprint de algumas centenas de metros, o que significa que os ciclistas precisam se posicionar e conservar energia na primeira parte da prova. Já o contrarrelógio é um esforço individual em que os competidores partem em tempos escalonados em vez de pelotão agrupado. Eles percorrem uma distância muito menor do que na corrida de uma, porque o contrarrelógio raramente ultrapassa 50 km. As primeiras bicicletas foram inventadas na década de 1850 e eram diferentes das bicicletas que a gente conhece hoje. Porém, foi nos anos 1870 que as primeiras competições de ciclismo em pista de madeira foram realizadas, com a primeira corrida de 6 dias acontecendo em Londres em 1878. O ciclismo de pista cresceu rápido em popularidade e continuou a se desenvolver com a criação da Associação Internacional de Ciclismo em 1892 e a organização do Primeiro Mundial em Chicago em 1893. O ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos Paris 2024 é disputado em uma arena de 250 metros conhecida como velódromo. Formada das bicicletas, as bicicletas de pista são diferentes das usadas no ciclismo de estrada, elas são fixas e não têm freios. Eventos. Existem várias provas de ciclismo de pista, incluindo corridas individuais e em equipe. Alguns exemplos de eventos são sprint por equipes, corrida de velocidade com equipes de 2 ou 3 ciclistas, keirin, corrida em grupo com ritmo controlado por uma moto e perseguição por equipes. Equipes de 4 ciclistas competem para completar uma distância específica o mais rápido possível. Omnium, uma combinação de várias provas, como a corrida Scratch, perseguição individual e outros. Madison, corrida em equipe com revezamento entre os ciclistas. O ciclismo mountain bike é um esporte novo que surgiu na década de 1970, quando os ciclistas da Califórnia decidiram levar suas bicicletas para fora da estrada e explorar novas trilhas. Na década de 1990, foram criadas as primeiras bicicletas capazes de suportar os terrenos mais acidentados e depois o hobby decolou, tornando-se rapidamente um esporte por si só. As primeiras competições informais aconteceram no fim da década de 1970, antes do primeiro mundial oficial se realizar na década de 1990. No ciclismo mountain bike, existem 2 eventos, um para as mulheres e outro para os homens, e as regras essenciais são largada e voltas. Os ciclistas partem da mesma linha de largada, disputam várias voltas em um circuito montanhoso acidentado, o terreno testa técnica, resistência e energia. Duração e distância. As corridas duram de 1 a 2 horas, os ciclistas percorrem dezenas de quilômetros durante a prova. O ciclista que completar o percurso no menor tempo vence. A habilidade de subidas, descidas e curvas é crucial. O ciclismo BMX Freestyle nasce da imaginação de crianças e adolescentes da Califórnia na década de 1970, que se inspiraram nos movimentos dos pilotos de BMX Racing da região. O esporte tornou-se cada vez mais popular nas décadas seguintes e foi incluído aos programas de competições de esportes radicais, incluindo o X Games nos anos 2000 e o FIS, que é o Festival Internacional de Esportes Radicais. A primeira Copa do Mundo de BMX Freestyle foi organizada pela União Ciclística Internacional em 2016 como parte da FIS daquele ano. O formato da competição: os atletas competem em um parque urbano, onde realizam o máximo de manobras possíveis em 60 segundos. São pontuados com base na dificuldade das manobras, na altura dos saltos e na criatividade e estilo de suas apresentações. As corridas do ciclismo BMX Racing apareceram do sucesso do motocross na Califórnia a partir da década de 1960, quando os jovens começaram a correr com suas bicicletas em pistas improvisadas por todo o estado norte-americano. O BMX Racing começou a se tornar um esporte oficial no início dos anos 1980 e no ano seguinte foi fundada a Federação Internacional de BMX, com o primeiro mundial da modalidade ocorrendo um ano depois. O BMX foi integrado à União Ciclística Internacional em 1993. O BMX Racing é um formato mais explosivo do que outras modalidades mais tradicionais do ciclismo, que tendem a recompensar a resistência. Já o BMX Racing requer uma intensa explosão de energia por um breve período de alguns segundos. As corridas de sprint são disputadas por no máximo 8 pilotos em uma pista repleta de saltos, curvas empinadas e obstáculos, vencendo aquele que tiver as reações mais ágeis e o ritmo mais rápido.
Os pilotos se lançam de um portão no topo da posição de largada, em uma colina de 8 metros de altura para uma pista de 400 metros, atingindo velocidade de até 60 km por hora. Reações rápidas e força explosiva são essenciais para sair do portão na frente do pelotão e manter a liderança até a linha de chegada. A escalada esportiva é um esporte moderno que se tornou popular nos últimos 20 anos. É um esporte novo e misto, praticado tanto ao ar livre como em um formato mais urbano em um local fechado. Em 1985, um grupo de escalonadores se reuniu perto de Turim, na Itália, para um evento chamado Scott Rossia, que se tornou na primeira competição organizada de elite guiada, da qual os atletas escalam em determinado limite de tempo. No ano seguinte, a primeira competição em uma parede de escalada artificial foi realizada na França. Nos Jogos Olímpicos, a escalada esportiva envolve 3 modalidades: boulder, velocidade e guiada. No boulder, os atletas escalam paredes de 4,5 metros de altura, sem cordas em um período limitado de tempo e com o menor número de tentativas possíveis. A prova de velocidade é uma corrida contra o relógio em rodada de eliminação, 1 contra 1, que combina precisão e explosão física. Os melhores atletas escalam uma parede de 15 metros de altura e 5 graus acima em menos de 6 segundos para os homens e 7 segundos para as mulheres. Na prova guiada, os atletas sobem o mais alto que conseguirem em uma parede de mais de 15 metros de altura em 6 minutos, sem ter visto o percurso antes. Os percursos dessa prova são cada vez mais complexos durante a competição, exigindo toda a capacidade física e mental dos atletas. As origens da esgrima podem ser achadas nas lutas de espadas praticadas por milhares de anos, como evidenciada pela descoberta de esculturas representando esgrimistas que datam de aproximadamente 1190 a.C., encontradas em um templo perto de Alushur, no Egito. Estimulada por mestres italianos, alemães e franceses, a esgrima fez a transição de uma forma de treinamento militar para um esporte no século XIV ou XV. Atualmente a esgrima é praticada no mundo todo. Na esgrima, 2 competidores, cada um segurando uma arma em uma das mãos, se enfrentam para atingir o oponente em uma área válida do corpo. As regras diferem de acordo com a arma utilizada. São 12 provas na esgrima olímpica, com 3 tipos de armas: florete, espada e sabre. Golpes feitos com a ponta, borda ou dorso da lâmina são considerados válidos no sabre, com a área válida incluindo todo o tronco acima da cintura, além da cabeça e os braços. Na espada e no florete, os esgrimistas só pontuam quando acertam o adversário com a ponta da arma. Na espada, a área válida cobre todo o corpo, da máscara até os pés, enquanto no florete é apenas o tronco, com os ombros e pescoço. O primeiro esgrimista a conseguir 15 pontos ou marcar mais pontos no término das 3 rodadas de 3 minutos cada, vence a partida. Na esgrima por equipe, o primeiro time a marcar 45 pontos ou liderar quando o tempo acabar, vence. Embora o futebol tenha suas raízes na China antiga, a versão moderna do jogo nasceu nas ruas da Inglaterra medieval antes de se tornar um dos esportes mais populares do mundo. Os jogos antigos de futebol na Inglaterra medieval envolviam uma grande massa de pessoas que tentavam arrastar uma bexiga de porco a marcadores na extremidade opostas da cidade. Tais eventos eram bastante conhecidos tanto por serem violentos quanto populares. No século XVI, as escolas inglesas estabeleceram as regras do futebol moderno, transformando o que antes era tumulto em um esporte padronizado. Formato do jogo: 2 equipes de 11 jogadores disputam uma partida de 90 minutos mais acréscimos, dividida em 2 tempos de 45 minutos. O objetivo é marcar mais gol do que a equipe adversária. Composição das equipes: cada equipe deve ser composta inteiramente por jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2001, 23 anos no período de Paris 2024. 3 jogadores nascidos antes dessa data, acima do limite, podem ser incluídos na lista de convocados, total de 18 atletas por equipe. A origem da ginástica remonta à antiguidade, quando era recomendada pelos filósofos como forma de alinhar o exercício físico à atividade intelectual. O esporte cresce em popularidade durante o século XIX, com a formação de um número crescente de eventos, incluindo a competição de ginástica no ressurgimento dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. A ginástica artística nos Jogos Olímpicos Paris 2024 é composta por uma série de competições individuais em diferentes aparelhos, além de um torneio por equipes envolvendo todos os aparelhos específicos de cada gênero. E as regras essenciais são: eventos masculinos, individual geral, solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Eventos femininos,
individual geral, solo, salto, barras assimétricas, trave de equilíbrio e solo. Como ganhar? Os ginastas executam rotinas em cada aparelho. A pontuação é baseada na dificuldade na execução. O atleta com a maior pontuação total vence. Já a ginástica rítmica é uma modalidade bem mais recente, pois evoluiu da ginástica em massa bastante popular na Europa no final do século XIX e início do século XX. A ginástica rítmica pode ser simplesmente explicada como a expressão através do movimento. Ela combina elementos de dança tradicional e da ginástica artística e faz uso de 4 aparelhos: fita, arco, bola e massas. A música tocada durante as apresentações das ginásticas também exerce um papel significativo e a música com vocais é permitida. Nas provas individuais, as ginastas se apresentam 4 vezes, utilizando um aparelho de cada vez. Cada apresentação deve ter de 75 a 90 segundos de duração. A disputa do conjunto é uma equipe de 5 atletas no mesmo Comitê Olímpico Nacional se apresentando 2 vezes. Na primeira rotina, a ginasta deve usar os mesmos aparelhos e na segunda uma série mista. A rotina é avaliada por meio de combinações das pontuações D, que é a dificuldade e conteúdo do exercício, A, que é o artístico, e E, que é a execução. A ginástica de trampolim foi inventada em 1934 por George Nissen, um ginasta americano, depois de acompanhar acrobatas de trapézio realizando manobras ao cair em rede de segurança. Então ele construiu o primeiro protótipo de trampolim para criar suas acrobacias. Inicialmente, utilizado como equipamento para treinar astronautas e atletas de outros esportes acrobáticos, a ginástica de trampolim rapidamente se tornou imensamente popular como uma modalidade por si só. Os primeiros campeonatos mundiais de ginástica de trampolim foram organizados em Londres em 1964 e o esporte ingressou na Federação Internacional de Ginástica 34 anos depois, em 1998. As 2 provas individuais da ginástica de trampolim, masculina e feminina, envolvem atletas saltando a mais de 8 metros de altura no trampolim, que nada mais é do que uma lona retangular feita de tecido sintético para realizar uma série de giros, saltos e cambalhotas. A cama elástica é presa a uma estrutura com molas de aço para que sua ação de recuo impulsione os atletas para o alto. Durante a competição, os atletas realizam rotinas compostas por 10 elementos, pontuados de acordo com sua dificuldade, execução e tempo de voo. O golfe foi um dos primeiros esportes modernos a estruturar suas regras em 1744 em Edimburgo, na Escócia. No final do século XIX, foram estabelecidos os primeiros torneios femininos. O golfe é um jogo simples em princípio e é efetivamente explicado em sua primeira regra. O jogo de golfe consiste em jogar uma bola com um taco desde a área do tee até o buraco por uma tacada ou tacadas sucessivas de acordo com as regras. Os jogadores usam tacos diferentes com base em critérios variados, incluindo a distância até o buraco e a superfície do jogo. O formato do golfe nos Jogos Olímpicos é o jogo por tacadas, que consiste em contar o número de tacadas que um jogador dá para completar o campo de 18 buracos 4 vezes em 4 dias. O atleta com o menor número de tacadas no final das 4 rodadas vence. O handball foi praticado pela primeira vez no final do século XIX na Escandinávia e na Alemanha, onde o handball de campo também ganhava reconhecimento como esporte. Jill Wallström introduziu a modalidade na Suécia em 1910. As 2 versões do esporte foram praticadas até 1966, quando o handball de quadra começou a substituir o handball de campo. A versão moderna é disputada em uma quadra coberta de 40 metros por 20, entre 2 equipes de 7 jogadores cada. Os atletas podem dar até 3 passos sem driblar e segurar a bola por no máximo 3 segundos. Vence a equipe que fizer mais gol no final de 2 tempos de 30 minutos. 12 seleções competem nos torneios feminino e masculino nos Jogos Olímpicos. As competições de hipismo tiveram origem na Grécia Antiga, onde se pensava que era necessária uma parceria perfeita entre cavaleiro e cavalo para sobreviver em batalha. O adestramento foi então desenvolvido como uma forma de treinar os cavalos para a guerra. Provas equestres surgiram nos Jogos Olímpicos antigos, como corrida de bigas. A arte da equitação caiu em esquecimento até seu ressurgimento na Renascença. O adestramento atingiu seu auge com a criação da Escola Espanhola de Equitação em Viena, em 1729, que lançou as bases para a modalidade moderna. O hipismo compreende 3 modalidades nos jogos, com homens e mulheres competindo em igualdade de condições. Na modalidade de saltos, cavaleiros e cavalos são cronometrados ao saltar sobre os obstáculos, com penalidades de tempo impostas a cada obstáculo derrubado. O adestramento é a forma mais avançada de treinamento equestre,
em que o cavalo e cavaleiro executam uma série de movimentos artísticos ao som de uma música. Os juízes avaliam a facilidade e fluidez com que o conjunto se movimenta no percurso. A terceira modalidade é o concurso completo de equitação e se assemelha a um triatlo equestre. Combina as outras duas provas com a terceira, o cross country, que consiste em um percurso longo com obstáculos sólidos e naturais, valendo-se da resistência e experiência dos atletas. O cavalo cavaleiro com as habilidades mais versáteis vence os 3 eventos. O hóquei sobre a grama leva o nome da francesa roquette, que significa cajado de pastor, em referência à curva do taco e tem raízes que remontam à antiguidade. O hóquei moderno surge na Inglaterra em meados do século XIX e foi desenvolvido em escolas particulares em todo o país. Uma associação de hóquei foi formada em 1875, mas dissolvida após 7 anos. Em 1886, a Associação de Hóquei foi criada na Inglaterra, trabalhando para estabelecer o primeiro conjunto de regras ao jogo. O hóquei sobre a grama é um esporte dinâmico e as regras essenciais são: duração do jogo. Uma partida consiste em 4 tempos de 15 minutos, totalizando 60 minutos de jogo. Equipes e substituições. Cada equipe é formada por 11 jogadores. Os atletas podem ser substituídos a qualquer momento e quantas vezes quiserem. Uma equipe pode optar por jogar sem goleiro temporariamente. O objetivo: vence a equipe que fizer mais gols. Em caso de empate no tempo regulamentar, durante as rodadas eliminatórias, há disputa de pênaltis. O equipamento: os jogadores usam bastões em forma de gancho para manusear, controlar e acertar uma bola dura. Apenas o lado plano do bastão pode ser usado. Faltas e cartões: os jogadores não podem tocar a bola com as mãos ou pés. Faltas resultam em cartões verdes, suspensão de 2 minutos, amarelo, suspensão de 5 minutos, ou vermelho, expulsão. O judô é uma tradicional arte marcial japonesa derivada do jiu-jitsu, a técnica de combate corpo a corpo dos antigos guerreiros samurais. O Jigoro Kano é acreditado como o fundador da disciplina em Tóquio, depois de abrir seu primeiro dojo em Kodokan em 1882. A palavra judô significa caminho suave, mas o tradicional esporte de luta dificilmente pode ser descrito como tal, pois requer um esforço físico considerável. Kano combinou os princípios filosóficos do judô com métodos de educação física, intelectual e moral, ao mesmo tempo que eliminou muitos dos aspectos mais perigosos do jiu-jitsu. O judô tornou-se popular na Europa e particularmente na França no fim do século XX, tornando-se a primeira arte marcial amplamente praticada fora do Japão. O objetivo do judô é jogar seu oponente ao chão, mobilizando ou forçando uma finalização com uma chave de braço ou estrangulamento. Existem 2 tipos de pontuações no judô. O ippon é concedido quando o atleta joga seu oponente de costas no tatame com força, velocidade e controle. O ippon também pode acontecer por finalização ou imobilização do oponente no chão por 20 segundos. Se um judoca conseguir um ippon, ele imediatamente vence a luta. Um azahari é concedido por um golpe que não é claro o suficiente para ser considerado um ippon, ou quando o oponente é imobilizado por mais de 10 segundos em menos de 20 segundos. 2 wazaharis em um confronto equivalem a um ippon, encerrando o combate. As competições de judô são divididas em categorias de peso para ambos os gêneros e têm duração de 4 minutos. Penalidades são concedidas por falta de combate durante as lutas ou comportamento considerado contrário ao espírito do judô. O levantamento de peso existe há milhares de anos, mas o objetivo permanece o mesmo. O atleta que levantar mais peso vence. Evidências do esporte datam do Antigo Egito e da Grécia, onde as pessoas levantavam pedras pesadas em competições de força. O levantamento de peso ressurgiu no século XIX, quando o primeiro campeonato mundial foi realizado em 1891. O programa do levantamento de peso olímpico evoluiu muito ao longo do tempo. Desde os Jogos de Montreal em 1976, há 2 formatos de levantamento na competição, o arranco e o arremesso. No arranco, a barra é levantada do chão até acima da cabeça em um movimento. Já o arremesso é uma ação de 2 estágios. Primeiro, a barra é levantada até os ombros, depois é puxada sobre a cabeça. Esses exercícios são extremamente exigentes e demandam força física excepcional e uma rígida determinação mental. Atualmente, os competidores executam os 2 tipos de levantamento em 3 oportunidades e os melhores resultados em cada levantamento são combinados para determinar sua pontuação final. O atleta com maior pontuação é declarado vencedor. A luta é um dos esportes mais antigos da história da humanidade. Várias esculturas, relevos e desenhos em cavernas
mostram lutadores utilizando vários golpes que ainda são usados no esporte atual. A luta foi uma parte fundamental dos antigos Jogos Olímpicos, sendo disputada pela primeira vez em 708 a.C. As lutas livres foram organizadas como um evento próprio em duas modalidades, a luta de chão e a luta vertical, e como parte do pentatlo. A luta moderna consiste em duas modalidades separadas, a greco-romana, um estilo baseado no esporte antigo, e a luta livre, em um formato mais moderno. Existem duas modalidades da luta olímpica, cada uma com suas próprias regras. Na greco-romana, o competidor só pode usar os braços e a parte superior do corpo para atacar o oponente acima da cintura. A luta livre é uma forma mais aberta do esporte, na qual os atletas também utilizam as pernas e podem segurar os oponentes acima ou abaixo da cintura. No entanto, o objetivo é o mesmo em ambos os estilos. Disputada em uma área de combate circular, a luta consiste em 2 períodos de 3 minutos. Os lutadores devem usar as mãos limpas para prender os dois ombros do oponente no tapete sem segurá-lo pela camiseta, ou se nenhuma queda for realizada durante a luta, precisam ter mais pontos no final do tempo regulamentar a partir dos movimentos de queda e de reversão. Nas 3 primeiras edições dos Jogos Olímpicos modernos, todas as provas de natação aconteciam em águas naturais antes da inclusão das piscinas nos Jogos em 1908. A maratona aquática reapareceu em 1991, quando a modalidade foi introduzida no Campeonato Mundial de Natação da Federação Internacional de Esportes Aquáticos. Na época, eram realizados eventos de 25 km que levavam mais de 5 horas para serem concluídos. A prova de 10 km foi disputada pela primeira vez no Campeonato Mundial de 2001 no Japão. A maratona aquática acontece em ambientes de águas abertas como o mar, rios e lagos. Os atletas devem completar um percurso de 10 km que leva quase 2 horas para ser concluído. A capacidade de adaptação também é importante. As marés e correntes mudam rápido no mar e os atletas devem considerar isso em suas estratégias. O nado artístico foi desenvolvido pela combinação de acrobacias aquáticas com música. Embora as primeiras competições fossem organizadas para os homens, o nado artístico depois foi associado a atletas mulheres. Depois de várias demonstrações nos Estados Unidos no início do século XX, a modalidade cresceu em popularidade e as primeiras competições foram realizadas. Nos Jogos Olímpicos, o esporte possui 2 provas, o dueto e competição por equipes. O dueto consiste em 2 apresentações, rotina livre e uma rotina técnica. Na competição por equipes, uma rotina acrobática também é inclusa. As provas acontecem em uma piscina de 30 metros por 20, com 3 de profundidade. As rotinas são avaliadas por juízes que avaliam diversos fatores como grau de dificuldade, sincronização, execução e impressão artística. As atletas precisam se lançar para fora da água e realizar determinados movimentos ou girar com a metade superior do corpo debaixo d'água. Dessa forma, o esporte exige grande flexibilidade, potência, atenção aos detalhes e coordenação. O ato de nadar remonta aos tempos pré-históricos, mas foi apenas no século XIX que se tornou amplamente praticado como esporte competitivo. Na época, a maioria dos nadadores usava o nado peito ou uma forma dele. Mais tarde, uma variedade maior de estilos foi adicionada às provas de natação, atualmente presentes nos Jogos Olímpicos. As provas de natação são realizadas em uma piscina de 50 metros de comprimento. Os 4 estilos das provas olímpicas de natação individuais e de revezamento são peito, borboleta, costas e crawl. O crawl é usado predominantemente em provas de estilo livre e, dessa forma, o termo livre é frequentemente usado como sinônimo. Uma quinta prova, o medley, envolve os 4 estilos, com os nadadores alternando entre eles. As distâncias também variam, com diferentes habilidades necessárias entre uma prova de 50 metros a uma de 1.500 metros. O pentatlo moderno é o sucessor do antigo pentatlo, que compreendia corrida, salto, lançamento de lança, disco e luta livre. O barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos, valorizava bastante o pentatlo dos Jogos antigos e propôs uma competição semelhante para as Olimpíadas modernas, uma que testaria os pontos fortes de um atleta completo através de disciplinas mais contemporâneas. O pentatlo moderno é composto por 4 eventos combinando 5 esportes: equitação, com um percurso de saltos em um cavalo desconhecido que o atleta recebe em torneio. O atleta recebe em sorteio apenas 20 minutos antes de competir. Esgrima, dividido em 2 rodadas, uma classificatória, em que cada atleta compete entre si em uma partida de 1 minuto ou até o primeiro golpe, e a segunda de acordo com os resultados da primeira. Essa etapa de eliminação simples, com cada partida durando 45 segundos.
Os pontos são marcados para cada vencedor. Natação, como a prova de 200 metros livres, corrida e tiro, com arma laser em que os atletas se alternam entre correr e atirar em 5 alvos a uma distância de 10 metros. O pentatlo moderno é dividido em 2 sessões. Primeiro, os competidores marcam pontos de acordo com sua classificação nas provas de esgrima, equitação e natação, decidindo a posição de largada para a corrida com tiro a laser. Segundo, durante a prova, eles partem com atraso correspondente ao número de pontos em relação ao líder. O primeiro a cruzar a linha de chegada na corrida com tiro a laser ganha a medalha de ouro. O polo aquático era inicialmente um esporte perigoso que se desenvolveu nos rios e lagos, na Inglaterra, em meados do século XIX, com uma versão aquática do rugby. Em 1870, a Associação de Natação de Londres desenvolveu regras para o esporte ser praticado em piscinas cobertas. As regras depois foram desenvolvidas na Escócia e enfatizavam o estilo do futebol no esporte em oposição à variante do rugby. O polo aquático foi introduzido nos Estados Unidos em 1888, onde o estilo de jogo do rugby era praticado na água. No entanto, o resto do mundo adotou as regras escocesas do esporte, que formaram a base do polo aquático como conhecemos hoje. 2 equipes de 7 jogadores se enfrentam em uma piscina de 3 metros de profundidade, cujas dimensões não são fixas e podem variar entre 20 e 10 metros e 30 e 20 metros. As partidas consistem em 4 períodos de 8 minutos cada. Além do goleiro, os jogadores só podem segurar a bola com uma mão. A posse dura 30 segundos. Se a equipe não tentar o chute dentro desse tempo, a posse vai para o adversário e o cronômetro é zerado. O remo originalmente servia como um meio de transporte no Antigo Egito, Grécia e Roma, mas foi apenas na Inglaterra, entre o final do século XVII e início do século XVIII, que se tornou um esporte. O esporte envolve a propulsão de um barco usando remos conectados à embarcação por um eixo. Ele difere de outras modalidades porque os remadores ficam de costas para a direção do movimento, cruzando a linha de chegada para trás. Os remadores competem a uma distância de 2.000 metros, sozinhos ou em equipes de 2, 4 ou 8 atletas. Existem 2 categorias diferentes no remo, o scull e o barco de remo simples. Em eventos de remo simples, os remadores seguram um único remo com as 2 mãos, enquanto no scull eles seguram um remo em cada mão. As tripulações de 8 pessoas têm um timoneiro que dirige o barco e os atletas. A embarcação possui um pequeno leme preso ao pé de um dos remadores por um cabo. O rugby pode ter suas origens nos tempos medievais em vários países europeus, mas foi entre 1845 e 1848 que as regras modernas do rugby foram estabelecidas por alunos de uma escola da cidade inglesa de rugby e da Universidade de Cambridge. Em 1871, foi criada a primeira Federação Nacional. 2 anos depois, a modalidade Rugby Sevens foi desenvolvida por 2 açougueiros, Meg Hyde e David Sanderson, como um evento de arrecadação de fundos em Melrose, na Escócia. Enquanto muitas variantes do rugby tenham surgido ao longo dos anos, como o Rugby League, o rugby de praia e o Rugby Flag, as 2 principais formas do jogo continuam sendo o Rugby Union, de 15 jogadores, e o Rugby Sevens, com 7 atletas. Todas as variantes compartilham as mesmas regras básicas de desarme, passe para trás e scrums, que diferem apenas com base no número de competidores em campo. O Rugby Sevens é rápido e intenso, disputado em partidas de 14 minutos. É uma versão experimental do esporte, na qual os jogadores correm mais e marcam mais tries do que no Rugby Union. Os pontos são marcados da mesma forma, 5 pontos por try, 2 pontos por conversão e 3 pontos por drop goal ou pênalti. No início do século XIX, ginastas da Alemanha e da Suécia popularizavam mergulhos fantásticos, realizando acrobacias enquanto pulavam na água. Já no final do século XIX, mergulhadores suecos viajaram à Grã-Bretanha para realizar demonstrações de mergulho no torneio nacional Graceful Diving, o primeiro campeonato mundial de saltos ornamentais, que levou à formação da Associação Amadora de Saltos Ornamentais em 1901. Nos Jogos Olímpicos, o esporte é disputado em 8 categorias: trampolim de 3 metros, individual e sincronizado no masculino e feminino, e plataforma de 10 metros, individual e sincronizado no masculino e feminino. O trampolim de 3 metros permite que os atletas saltem no ar, enquanto o salto mais elevado é realizado em uma plataforma fixa a 10 metros acima da água. As competições individuais e sincronizadas acontecem nas 2 alturas. Um painel de juízes pontua cada mergulho com base em vários critérios,
incluindo o quão esteticamente agradáveis são os movimentos do atleta, a complexidade do mergulho e a habilidade de entrar na água. Os saltos sincronizados também são pontuados na forma como os dois competidores combinam seus movimentos. O skate é um esporte novo que se desenvolveu nos Estados Unidos na década de 1950, conforme a cultura do surf se popularizava. Fazia parte do underground, cultura alternativa da década de 1980. O esporte continuou a se desenvolver e tornou-se mais acessível no início do século XXI, revelando-se um grande sucesso entre os jovens. Os maiores skatistas do mundo se enfrentarão nos Jogos Olímpicos de Paris, nas duas modalidades mais populares do esporte, park e street. Os atletas devem realizar suas manobras durante suas apresentações, além de atender aos critérios de grau de dificuldade, velocidade e variedade de movimentos. As provas consistem em duas fases, preliminares e finais. A competição do parque ocorre em um percurso variado que combina bowls e inúmeras curvas, em que os atletas usam para ganhar velocidade e realizar manobras no ar. Os skatistas são julgados pela altura e velocidade dos truques que realizam durante os saltos, além da capacidade de usar toda a superfície dos obstáculos. Eles realizam 3 apresentações de 45 segundos, com a melhor das 3 contando com uma pontuação final da rodada. As provas de street acontecem em percurso em linha semelhante a uma rua, com escadas, corrimãos e outros obstáculos montados para remeter aos ambientes urbanos onde o skate nasceu. Os atletas executam uma série de manobras e também são julgados pela forma como controlam a prancha durante as 2 corridas de 45 segundos e 5 truques que realizam. Em cada rodada, a corrida com a maior pontuação e as 2 manobras mais bem avaliadas são somadas e resultam na pontuação final do atleta. As provas de surf em Paris 2024 vão acontecer em 4 dias dentro de uma janela de 10 dias. Os surfistas realizam manobras em uma onda e são avaliados por 5 juízes com base na variedade, tipo e dificuldade da apresentação. Os surfistas também são julgados pela velocidade, força e fluxo. Os shortboards, pranchas curtas, são as pranchas de surf escolhidas por Jogos Olímpicos. Menores do que as longboards, elas são mais rápidas e manipuláveis, o que as torna ideais para realizar manobras espetaculares. O taekwondo, que se traduz como a arte de chutar e bater, é uma arte marcial com raízes que remontam ao período dos 3 reinos da Coreia, quando os guerreiros da dinastia Silla começaram a desenvolver uma arte marcial conhecida como Taekyon. No início do século XX, o Taekwondo se tornou a arte marcial dominante praticada na Coreia. O objetivo do Taekwondo é o atleta chutar e socar o oponente, evitando ser atingido. A marca registrada dessa arte marcial é a combinação de movimentos de chutes e socos em sequência rápida. As lutas são disputadas em um tapete octogonal por 3 rodadas de 2 minutos cada. Os pontos são atribuídos de acordo com o grau de dificuldade das técnicas utilizadas. Por exemplo, um chute na cabeça pontua mais do que socos e chutes no tronco. Chutes giratórios também são recompensados com pontos extras. Penalidades podem ser dadas aos atletas por várias faltas. O precursor do tênis foi o jogo da mão, que se originou na França no século XI. Era jogado no pátio de um mosteiro e envolvia o uso da palma da mão para acertar uma bola contra as paredes e telhados inclinados. O tênis, como conhecemos hoje, foi desenvolvido na Inglaterra no século XIX. Como a popularidade do esporte ultrapassou a do croquet, o All England Croquet Club permitiu que seus gramados fossem usados para o tênis. Formato das partidas: o tênis olímpico é disputado em provas de simples para homens e mulheres, além de duplas masculinas, femininas e mistas. As partidas de simples são jogadas em menor de 3 sets, com tie-break padrão em cada set, incluindo o último. Como ganhar, o objetivo é vencer mais sets com o adversário. Em caso de empate, nas duplas mistas, há um match tie-break para decidir. O tênis de mesa é derivado do tênis de grama e foi inicialmente jogado como entretenimento após jantares entre famílias inglesas da classe alta que usavam tudo que encontravam como equipamento. Na época, colocavam livros sobre uma mesa para servir de rede, as tampas da caixa de charutos como raquetes e uma rolha arredondada de garrafa de champanhe como bola. Felizmente, os equipamentos de tênis de mesa foram evoluindo com o tempo. Em 1926, foram organizadas competições em Berlim e Londres, dando origem aos primeiros campeonatos mundiais que aconteceram em Londres naquele mesmo ano. O tênis de mesa é jogado em uma mesa dividida em 2 metades por uma rede no meio, utilizando uma bola extremamente leve e sofisticadas, raquetes compostas por uma lâmina de madeira revestida com uma superfície de borracha em ambos os lados. As partidas de simples são no formato de melhor de 7 sets, com o primeiro jogador a alcançar 11 pontos vencendo cada set.
As partidas de equipe são 4 jogos de simples e uma de duplas, cada uma no formato de 5 sets. Cada equipe é composta por 3 jogadores e os confrontos terminam quando uma equipe vence 3 partidas. Nas duplas, os jogadores se revezam para acertar a bola. A popularidade do tiro esportivo cresceu mais recentemente entre os países de língua inglesa, nos Estados Unidos em 1871. Hoje, o tiro esportivo é um esporte popular em todo o mundo. Existem 3 categorias de tiro olímpico: o rifle, pistola e espingarda. As provas de rifle e pistola acontecem em estandes de tiro, onde os atletas mirem alvos à distância de 10, 25 e 50 metros. Existem também 3 posições: ajoelhado, de bruços em pé. Alguns eventos incluem todas as posições. Para acertar os alvos com a maior precisão e o mais próximo possível do alvo, os atletas usam técnicas de relaxamento para diminuir os batimentos cardíacos. As provas de espingarda acontecem ao ar livre, onde os atletas atiram em alvos voadores disparados de diferentes ângulos e direções. O tiro com arco é um dos esportes mais antigos praticados atualmente e está intimamente ligado ao desenvolvimento da civilização humana. Historicamente, o tiro com arco é usado para caça e guerra. A evidência mais antiga de seu uso vem de alguns locais da África do Sul, como a caverna de Sibudu, onde foram encontradas pontas de flechas datadas de aproximadamente 64 mil anos. Os primeiros torneios registrados de tiro com arco ocorreram na China durante a dinastia Zhou. Em 1931, o esporte evoluiu em todo o mundo e foi fundada a Federação Internacional de Tiro com Arco, atualmente conhecida como World Archery. Os alvos têm 122 centímetros de diâmetro e estão posicionados a 70 metros de distância dos arqueiros, que devem atirar suas flechas o mais próximo possível do centro para vencer seus oponentes. O tiro com arco olímpico é composto por 5 provas, 2 individuais para homens e mulheres, 2 por equipes e uma competição mista por equipes. As provas individuais nos jogos começam com a rodada de classificação, em que cada um dos 64 atletas dispara 72 flechas para determinar sua posição para a chave eliminatória simples. Eles competem no sistema mata-mata até o final de acordo com sua classificação. O torneio por equipe usa os mesmos resultados de classificação da competição individual para determinar a posição das equipes. As 4 primeiras entram diretamente nas quartas de final, enquanto o restante compete em cada chave de eliminação única. O evento misto por equipes também utiliza os resultados da rodada da classificação individual para listar as equipes. Embora seja composto por 3 modalidades há muito tempo estabelecidas, o triatlo ainda é um esporte novo, inventado apenas na década de 1970 pelo San Diego Triathlon Club como treino alternativo à atividade tradicional em pista. O clube realizou o primeiro evento oficial de triatlo em 1974, que contou com uma corrida de 8,5 km, ciclismo de 8 km e uma prova de natação com pouco menos de 550 metros. O esporte cresceu em popularidade ao longo da década de 1980 e em 1989, a União Internacional de Triatlo foi fundada na França, que também foi o local do primeiro campeonato mundial realizado no final daquele mesmo ano. O formato da prova de triatlo nos Jogos Olímpicos para os eventos feminino e masculino consiste em 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Não há baterias, a competição é uma corrida única em que o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada é o vencedor. O revezamento misto foi adicionado nos Jogos de Tóquio de 2020, com equipe de 2 homens e 2 mulheres competindo em triatlo de curta distância. As regatas internacionais de vela começaram em 1851, quando membros do New York Yacht Club decidiram participar de uma competição na Inglaterra. E para isso, eles construíram uma escuna de cerca de 30 metros, chamada América, navegaram até a Inglaterra e ganharam o troféu chamado Copas dos Sanguíneos. O troféu foi então renomeado para America's Cup, em homenagem ao navio vitorioso e sua tripulação. A vela envolve mover o barco aproveitando apenas a força dos ventos. O domínio sobre condições que estão em constante mudança requer grande habilidade e experiência dos atletas. Nas provas olímpicas, aplicam-se as regras da Federação Internacional de Vela. As competições são compostas por corridas de embarcações, em que todos os competidores partem e fazem o percurso juntos. O mintonete, como o vôlei era chamado antes, foi projetado para ser um hobby interno que pudesse ser apreciado por membros mais velhos e tirou algumas de suas características de outros esportes como tênis e handebol. O vôlei tornou-se popular rapidamente e logo se desenvolveu em outros países no início do século XX, primeiro no Canadá e depois em clube no Japão. Os primeiros conjuntos de regras para o esporte foram desenvolvidos no início de 1900
e a primeira federação internacional surgiu em 1947. O primeiro campeonato mundial masculino aconteceu no ano seguinte, com a competição feminina estreando em 1952. O vôlei é jogado por duas equipes de 6 atletas em uma quadra coberta de 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. As partidas são disputadas em menor de 5 sets. Um ponto é marcado quando a bola cai dentro da quadra adversária ou quando o erro de jogo é cometido. A primeira equipe a marcar 25 pontos, com uma diferença de 2 pontos para o adversário, vence o set. Se necessário, um quinto set é jogado com 15 pontos, a margem de 2 pontos continua necessária. Uma variação do vôlei jogado na areia apareceu pela primeira vez nas praias de Santa Mônica, Califórnia, em 1920. O primeiro torneio de vôlei de praia aconteceu em 1947 e o primeiro circuito foi lançado na década de 1950, envolvendo centenas de jogadores nas praias californianas. A primeira associação de jogadores profissionais foi estabelecida na década de 1980 e o primeiro torneio internacional sancionado pela Federação Internacional de Vôlei aconteceu em 1987. O vôlei de praia é jogado por duas equipes de 2 atletas em uma quadra de areia de 16 metros de comprimento e 8 metros de largura dividido por uma rede. O vôlei de praia usa a mesma altura da rede de vôlei de quadra, 2,24 metros para as mulheres e 2,43 metros para os homens. A primeira equipe a ganhar 2 sets vence a partida. Os 2 primeiros sets são disputados com 21 pontos cada e o terceiro, se necessário, é disputado com 15 pontos. Como há apenas 2 jogadores por equipe, os atletas têm muito mais terreno para cobrir, o que significa que precisam de reflexo mais rápido. As partidas de vôlei de praia são disputadas ao ar livre, onde vento, sol e chuva podem afetar as condições de jogo. E é claro, os jogadores precisam ser muito versáteis e se adaptarem aos elementos naturais para ganhar a partida. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.